o 22 e o 23. Vamos ficar em pé nesta hora. Nós vamos... Não sou de pregar muito tempo, não. Mais uma noite fria dessa, né? Efésios 5, capítulo 5, verso 22 e o 23. Amém? Quem encontrar, diga amém. Amém. Nós vamos meditar esta noite, vamos falar da palavra. Graças a Deus, os irmãos não olharam para o frio. Quero justificar aqui a minha esposa, ela estava certa para vir, mas ela estava recuperando de uma gripe, irmãos, que ficou uns 15 dias. Olha, não foi fácil. Eu deitava na cama e ela, naquela situação, tomando remédio, mas hoje ela veio de manhã aqui na igreja, ela renovaram no local, mas hoje ela ficou lá com a minha família, estava lá em casa, né? Mas outra vez que eu vier aqui, eu prometo trazer ela. Todos encontraram? Amém? Irmãos, desculpe, eu vou tirar o paletó. Grande Deus. Vamos lá. Vós, mulheres... Não está meio alto? Acho que você falou no... Vou falar mais longe um pouco. Vós, mulheres, sujeitai-vos o vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos poderiam se assentar. Graças a Deus. Irmãos, vamos falar sobre os pais e sobre a família. A estabilidade da família, quer dizer, firmeza, segurança. Deus estabeleceu a família como a unidade básica da sociedade. Desde o princípio, Deus estabeleceu o casamento e a família. A instituição aqui na Terra também é uma instituição divina. O esposo como cabeça da sua chefia, que exerce com amor, mansidão, consideração pela esposa, a família. 25 e 30 de Efésios. A esposa tem a tarefa dada por Deus de ajudar o marido a submeter-se a ele. Verso 22 ao 24. Criar os filhos na santa doutrina do Senhor. Irmãos, quando Deus criou o homem, Adão, em Gênesis 1:28 diz que ele formou o homem, assoprou nas suas narinas o fôlego de vida e o abençoou. Deus abençoou Adão. Depois criou a sua companheira, que todos sabem a história, não vamos entrar nos pormenores que os irmãos conhecem. E nós vamos agora falar sobre uma parte muito importante na vida de um homem, de um pai, mesmo juntamente com a mãe, porque o casal precisa haver união, compreensão. Quando os dois se unem pelos laços sagrados do matrimônio, é para um fazer o outro feliz. E do fruto do amor, do casamento, de ambos, vêm os filhos. Tem casal que tem 1, 2, 3, alguns vivem a vida toda sem ter os filhos. Mas, irmãos, pesa para o esposo, que é o pai, a responsabilidade.
Eu quero ver aqui com os irmãos, vamos ver. Quero voltar aqui um pouco atrás. Porque os irmãos vão ver como o esposo tem uma responsabilidade tão grande. Aqui diz, no 23, ele como cabeça. Deus estabeleceu a família, já falei, como a base da sociedade. O marido tem a responsabilidade de ser cabeça, que é o pai, da esposa e da família. 23, 33 de Efésios. Sua chefia deve ser exercida com amor, mansidão, consideração pela esposa e pela família. A responsabilidade do marido que Deus lhe deu de ser cabeça da mulher inclui provisão para necessidades espirituais, domésticas da família, o amor, a proteção, a segurança, o interesse do bem-estar dela, da família, da mesma maneira que Cristo ama a igreja. Honrar, ter a compreensão, apreço, consideração pela esposa. Né? E também, irmãos, aqui tem a parte da esposa, mas vou deixar aqui também, a responsabilidade dela é bastante. E quando, irmãos, o casal se casa, por isso, irmãos, quando o jovem, a jovem se conhecem, ambos, né, bom seria que todos que se casam servissem ao Senhor. O lar começasse, iniciasse já na bênção de Deus. Irmãos, e este lar permanecesse para sempre. Eu ouvi contar de uma jovem, de uma igreja, muito crente, a família dela na igreja, aquela serva de Deus. Um dia chegou um moço na igreja, não era evangélico, e daí uns dias começou a olhar para ela, gostar dela, e o dia foram se passando, e ele simplesmente para enganá-la, uma noite aceitou Jesus, dali uns meses, desceu as águas do batismo, noivaram, e chegou o momento do casamento. Seu pai achou que sabe não, que não podia, como era a responsabilidade do pai da noiva, fazer a festa, né? E ambos foram para o casamento. Chegou a hora que iniciou, tocou-se a marcha, e ali o pai com sua filha foram até o meio da igreja. O moço foi, recebeu ela. Quando estavam indo para o altar, ele olhou para ela e falou: hoje é o último dia que você está na igreja. Ela falou: hoje estou dizendo que não quero casar com você. E ele voltou para trás. Não sei se assentou no banco, foi embora, porque o vexame foi grande. Mas eu digo aos irmãos, aquela moça foi prudente. Imagine que pai seria aquele jovem, um jovem sem Deus. Ali se chama o casamento misto. Irmãos, quando um é crente e outro não. E aqui, meus irmãos, quando se fala dos pais, aqui diz que a obrigação solene dos pais de dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais têm o dever, exemplo de vida e conduta cristã de
se importar mais com a salvação dos filhos do que com o seu emprego, sua profissão, trabalho, igreja. Às vezes a pessoa acha que é só igreja. Sim, a igreja. Tem que estar na igreja. Mas também tem que tirar tempo para a família. E um lar, irmãos, bem edificado no Senhor. É aquele lar onde há bênçãos, não há brigas, não há dificuldades. A esposa, como companheira. Irmãos, Deus me abençoou muito a minha vida, porque eu vi uma vida pregressa, eu já digo, uma vida desgraçadamente perdido, fiz coisas tão terríveis. Mas aos 28 anos, Deus me tirou do vício, fui dominado pela bebida. E aos 32 anos, o Senhor me deu a minha esposa, primeira esposa. Se casamos, tivemos 2 filhos. Mas quando eu pastoreava na terceira igreja, pastor Renovado de Santa Paula, em 87, Deus o chamou, levou minha esposa. Dali 2 anos, preparou outra esposa para mim. Orei bastante, paguei o preço, tive que ter durante aqueles 2 anos, tive que ter muita prudência, e muita mesmo, como disse, para não errar o alvo. Porque o inimigo quer ver o crente, seja homem ou mulher, seja moça, lá embaixo de arrasto. Mas Deus me deu graça, me deu a segunda esposa, também uma jovem, crente, salva, e nós temos com elas também mais 3 filhos, 2 do primeiro casamento. E assim, meus irmãos, eu levei a minha vida, e fomos levando, e chegamos onde chegamos com ela, segundo casamento, ainda setembro para 34 anos. Mas quando os filhos erram, às vezes porque desobedecem, às vezes não é na culpa do pai, porque o pai ensinou a palavra, criou eles a palavra de Deus. Às vezes tem pais que às vezes não têm conhecimentos, tem pais que às vezes deixam o filho ou a filha, principalmente hoje, os dias que vivemos, hoje tão difícil, vemos a nossa situação no nosso país. Há tempo já vê que muitas mulheres, mães, pais trabalhando, e às vezes os filhos nem na escola vão, ficam lá fazendo aula, e às vezes os pais pensando que estão na escola. E agora, por outro lado, alguns também largam, como diz lá, o filho, a filha, o léu da sorte, e assim por diante. E outra coisa que acontece, há muita pressa para se casar. Ou uso lá o termo lá, ficar. E assim, meus irmãos, as coisas vão indo. Mas o pai que ele é prudente, segundo a palavra de Paulo, Efésios 6, 4, Colossenses 3, 21, bem como as instruções de Deus, em muitos trechos do Antigo Testamento, Gênesis 18, 19, Deuteronômio 6, 7, e assim vai. É a responsabilidade dos pais dar aos filhos criação que os prepare para uma vida do agrado do Senhor. Irmãos, e essa vida, o que ele tem que... uma vida futura. Porque o filho nasce, cresce, um dia vai sair do lar. Um dia ele vai se casar. Assim, a filha também. Eu ouvi contar de uma moça, lá na cidade de Minas Gerais. Seu pai era um pastor, homem de Deus, muito zeloso da obra. Também dirigia bem a sua família. E ela olhava para ele e tinha ele como exemplo de um homem de Deus, como pastor e como pai e esposo, porque ele via a vida do seu pai, todos os dias ali vivendo
com paciência, em paz, com amor, dedicação e responsabilidade. E lá no colégio, um dia, o professor lá numa aula, estava falando ali sobre família. Nós vamos agora, os jovens, vamos escrever um texto dizendo como ele quer que seja a sua esposa. E as moças também, como elas querem que seja o seu esposo. Vocês vão ver aqui, vão escrever a vida de cada um. O moço, como é que vai ser a vida da esposa dele, como é que ela quer que ela seja, e as moças também. Cada um fez o texto, mandaram para o professor. Vamos falar, minha esposa quer que seja assim, 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 assim. Olá, poxa, a moça, daí chegou a vez dela, o professor leu lá. Ela só escreveu, que ela queria um esposo semelhante ao pai dela. Porque durante a trajetória dela, ela só via coisas positivas, boas, na vida conjugal com a sua mãe, e o tratamento, o ensino que ele dava para os filhos, a hora que tinha que repreender, ele repreendia. Porque, meus irmãos, às vezes tem pais que não repreendem os seus filhos. Às vezes o pai vai repreender, às vezes a mãe não acha bom. Às vezes a mãe vai repreender, o pai... Irmãos, e tem hora... Os irmãos... O que é que falou Salomão? Instrui o menino o caminho que deve andar, e quando crescer, ficar velho, não se desviará dele. E também diz a Bíblia, ele fala que é dependendo da hora para chegar a vara, chegar a dar umas varadinhas. Irmão, só que hoje não pode. Então, só o professor Suer, coitada da mãe e do pai. E por isso está aí a nossa humanidade. Vamos para frente aqui, irmãos. Hoje os pais estão ouvindo coisas que talvez já conhecem, já ouviram. Aqui diz, a responsabilidade dos pais deve os filhos da criação, uma vida do agrado do Senhor. É a família e não a igreja. Então, a igreja é a igreja. Então, aqui ele vai separar. A igreja tem que estar na igreja. Não deixar a igreja. Mas a família é a coisa muito importante, é o ideal do casal, é uma família bem estabilizada. Na vida conjugal, o pai, a mãe, ter conhecimentos, às vezes, irmãos, a nossa igreja, ela prima muito pela escola dominical. E hoje, os pais mais novos, aqueles que estão para iniciar ainda a sua vida, ter a sua esposa, sua vida conjugal, estabelecer uma família. Que estabelecer uma família não é fácil, não é verdade? É. Mas e agora? Dar continuidade de acordo com a palavra de Deus. Porque o lar sem Deus é um lar que está sujeito a logo ser esfacelado. Porque às vezes a esposa pensa de uma maneira, o esposo de outras. Às vezes falta uma virtude chamada paciência. E essa paciência, essa virtude precisa ter até na vida do pastor, do presbítero, do diácono, do irmão, da irmã, do moço, da jovem. Às vezes essa paciência lá dentro do trabalho. E às vezes dentro de casa, o esposo com a esposa. Irmãos, graças a Deus, a primeira e a segunda. Nunca deitamos brigado, nunca levantamos. E eu vindo daquela vida que eu vim, o Senhor me deu um autocontrole emocional na minha vida
pastoral, como esposo, como pai, com a igreja. Irmãos, eu fui um pouco violento, vim de uma família que meu pai me ensinava só o caminho ruim. Mas o Senhor mudou totalmente a minha vida. Glória Mesmo a que eu Deus. queira ficar nervoso com alguém, eu não fico. Às vezes na hora, sim, somos humanos, né? Fica isso. Porque lá em Efésios fala, tem o Salmo também que fala, Salmo 4, né? Diz, irai-vos e não pequeis. A pessoa pode até ficar irado, nervoso, mas não vai pensar nada contra ninguém. Foi novembro de 2020, fui assaltado. Chegando em casa, lá, no tempo da Patagocêncio, foi logo que tinha jubilado. Chegando em casa, uma chuva, estava com guarda-chuva, assim, 1h30 longe de casa, desceu do carro, lá, acho que o motorista deve ficar no carro lá. Claro, com a faca desse tamanho, só via o cabo da faca, não via a lâmina. Irmãos, é coisa triste. Eu tinha uns 85, 90 reais no bolso, falei, eu tenho dinheiro aqui, não falei o valor. Eles queriam os documentos, eu tinha 2 cartões de banco, cartão de plano de saúde, minha credencial, levaram tudo. Levaram. Cheguei em casa, lá minha filha mais velha que estava em casa, lá, já ficou nervosa, já ligou lá no banco, já foi bloqueado o cartão, porque a conta eles não bloqueiam. Só lá na central do banco que eles desbloqueiam a conta daí, né? Mas graças a Deus, eu achei chovendinho. Eram uns 3 horas da tarde. Cheguei em casa, tomar um café, ali nervoso. Como foi mais 5 horas, bateram um palmo no portão. E aquela noite eu ia pregar na 4ª igreja, na nossa igreja renovada, na Ronda, busca do Espírito Santo. Buscar poder. Era uma quarta-feira. Eu estava agendado. E assim que eles saíram com o meu documento, foram embora, eu levantei a mão para cima, Jesus, tem misericórdia dessas vidas aí. Não fiquei com ódio deles, fiquei com pena deles. Foram embora. Bateram, olhei lá, uma irmã. Eu vi uma carteira, que a minha carteira aqui é vermelha, me abordou. Eu vi aquela carteira na mão, pensei, ô Jesus, o Senhor é o Senhor mesmo. Ô pastor, está aqui seus documentos, estava jogado, ainda bem que não olhou nada. Só levaram meus números que tinha de telefone, endereço, algumas pessoas, e sempre que jogaram. Mas o restante estava inteirinho ali. Então, irmãos, é Deus que faz isso, né? E se tratando também sobre a vida dentro de casa, o casal. Os filhos olham. Eu sei que meus filhos, principalmente o mais novo, porque, irmãos, eu mesmo com essa idade, 78 anos, eu não sou de parar, eu sou de conversar, eu sou de fazer amizade, de andar, e assim por diante. Ele diz que eu sou elétrico. Na minha rua eu conheço todos. E eu gosto muito do pastor Landinho. Olha, pastor, eu sou sincero. Se alguém falar mal do senhor para mim, eu fico triste. Eu não falo, né? Porque o irmão vive uma vida digna. Quantos irmãos estavam aqui, quando eu fiz o estudo aqui sobre os casais? Quantos estavam aqui? Aquele dia tinha quase 15 casais, né? Era uma bênção. Porque a vida conjugal, o pai, a mãe, porque a responsabilidade pesa mais para o homem, porque ele é o que ele é? O cabeça. Então, cabe a ele, na hora de repreender o filho, repreender com sabedoria, às vezes não bater, só chamar, conversar, dialogar com ele, ensinando ele, orando com os filhos. Por exemplo, eu com a minha esposa, toda noite,
Antes de dormir, agora eu e ela, os filhos são todos casados, lemos a Bíblia, cantamos, oramos. Porque, irmãos, a oração, a coisa muito importante na nossa vida, e a palavra de Deus, ela é a bússola que nos dirige, nos conduz. Glória a Jesus. Temos a Glória a direção Deus. certa para guiar as nossas Deus, vidas glória, Deus e assim por maravilhoso. diante. Aleluia. Porque a palavra de Deus, Em nome de irmãos, Deus. não é para ficar fechada lá em cima do guarda-louça, lá em algum local. É para usar ela todo dia. Glória a Deus. Todo Aleluia. dia, o pai, a mãe, que leem a palavra, aprende da palavra. E o que eu estou falando aqui, irmãos, é pouquinha coisa. Os irmãos não forem folhear o Novo Testamento, o mesmo Velho, os irmãos vão aprender muitas coisas, até quem sabe, até mais do que eu, com toda a minha trajetória. Mas, porque, irmãos, e outra coisa que tem que existir dentro do lar é humildade. Às vezes uma conversinha do casal, uma discussão ali, os filhos já ficam. O pai falar palavrão, como diz os palavrões, aquela palavra dura para o filho. Xinga. Mesmo a mãe, muitas horas. Já ouvi mães falar assim: ah, meu filho, cresça logo para não me dar problema mais. Oh, está tão difícil. Ah, mas quando cresce, só Deus sabe. Né? Só Deus, só Jesus. Eu criei 5. E do meu segundo casamento, o primeiro, Deus levou. Seria 6. Mas tenho 5. Mas graças a Deus, irmãos, se reúne em casa, em paz, alegria. Não tem discussão. E me ajudam muito. Porque às vezes você vem todos ali, filhos, filhas, genros, netos e noras. Vai uma graninha, né, irmão? Mas muitos me ajudam, né? Então, esse dia os 2 filhos meus lá mandaram as noras fazer uma compra e levar para mim. Agora meu filho mais velho ainda me trouxe aqui, foi para casa. Ô pai, se qualquer coisa que eu precisar, me ligue que eu estiver precisando. Pode. Então, irmãos, porque agora quantos filhos saem de casa? Eu conheci, eu trabalhava na Alta Nacional, que hoje é a Servópolis, São João. João tinha mais o sobrenome Reis, lá do Rio Grande do Sul. E ele contou umas 2, 3 vezes ali. Ele já tinha 15 anos, um dia o pai dele pegou ele e bateu muito nele. E a sua mãe, não é bem passiva, mas que não batia. E o pai dele saiu, ele lá com o corpo todo ardido, foi lá para o quarto, pegou lá uma mala, lá uma bolsa, pegou toda a roupa dele. E quando a mãe dele chegou, olhou: filho, para onde você está indo? Mãe, só volto depois que o meu pai morrer. E ele indo, saindo, ela chorando, chamava ele o rei. Volte ao rei, volte ao rei. Não, minha mãe, eu estou indo embora. E quando eu conheci ele, já tinha mais de 50 anos. E só voltou quando o pai dele faleceu. Ó, irmãos, difícil, né? Será que seu pai não lembrava? Meu filho, por que ele foi embora? Porque talvez eu me aprendesse ele de outra maneira. Não é verdade? Então tem os meios. E eu do meu pai não apanhei. Mas da mãe foi muito. Hora de marmela no sítio. E eu fui tremendo, desde criança. Foi coisas tristes mesmo. Mas, se o Senhor não me liberta, aos 28 anos, vamos chegar aos 30. Que Deus abençoe os pais que estão aqui presentes, os que não estão,
Os pais do nosso Brasil, do nosso mundo. Quantos pais estão lá na cadeia, presos? Quantos pais não têm sabedoria? Às vezes o filho erra porque o pai não soube educá-lo. Filhos que saíram de casa porque o pai não teve paciência. E assim por diante. Quantos, às vezes, moças, meninas, meninos dizem: ah, mas quando chegar meus 18 anos, eu quero ir embora desta casa. É uma palavra triste, né, irmãos? Triste. Ah, mas quando chegar meus 18 anos, quero ir embora desta casa. Ah, no Salmos, Salmo 36, acho que é o Salmo 37, que diz, parece que é só 37 ou 42, acho que é o 42. Fala. Um abismo, guarde bem, um abismo chama outro abismo. É para ser o 42, não estou enganado. No começo aí, acho que 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Então, uma coisa que é ruim, que não presta, sem valor, chamam. Isso mesmo, 42, 7. 42, 7. Uhum. Um abismo chama outro abismo. Uma coisa errada vai chamando só coisa errada. Um lar que não tem perdão, só dá briga e discordância, não tem amor. Casal que não tem paciência com o outro. Irmãos, e o relacionamento do pai e da mãe é muito importante dentro de casa. Eu sentar na mesa, comer com paciência, às vezes dá uma discordinha ali, você vai chamar atenção, às vezes tem coisa que nem precisa. Às vezes coisinha mínima se torna uma coisa tão grande. E às vezes dá briga, e assim por diante vai. Acho que eu contei aqui, talvez eu vou contar de novo. A história aqui, que eu contei, deve estar fazendo estudo. O casal, o esposo chegou para almoçar, sentaram na mesa, a esposa colocou o feijão. Ela falou: ó fulano, o feijão queimou, agora tem que comer assim mesmo. Ele, mas como nós vamos comer esse feijão? E ali foi, quebraram o pau. Ah, não, deu briga. Daí almoçaram, ele voltou a trabalhar, foi. De tarde voltou, chegou para casa. E ele chegou para ela: ah, por que nós fomos brigar? Só por causa de um feijão. Eu fui triste, você ficou triste. Vamos fazer as pazes, vamos se perdoar. Acertaram, tudo bem. E os meses foram se passando. Foi um dia, comeram, sentaram na mesa, almoçaram, jantaram, tomaram café. Daí, um dos dois foi o que falou: fulano, mas porque está tão boa a nossa vida agora, não está? Que bem, de Deus, tranquilos. Não devia ter brigado aquele dia. Por que nós vamos brigar? E eles foram, daí ele falou: ô fulano, o feijão estava queimado mesmo. Ah, mas nós não acertamos que não ia brigar mais. E o pau quebrou de novo. Irmãos, o que fica para trás, fica. Porque, às vezes, eu converso com a minha esposa. Ó. Um dia, coisinha acontecendo nós dois, uma conversinha aí, ó. Não está pedindo desculpa para o outro, pedindo perdão. Mas não esquece na hora. Vamos comer, vamos sair, vamos para a igreja, vamos dormir. Deitar alegre, em paz. Porque, irmãos, você tem um termo aqui, ó. Quantos filhos são gerados com ira, com ódio? Porque, às vezes, o relacionamento conjugal
Não é somente a esposa levar tudo que precisa para dentro de casa, comprar algumas roupas para a esposa e assim por diante, ou ela cuidar bem dele, mas a vida conjugal, isto, irmãos, importa muito na vida do casal. Guarde isto, que esse velho pastor está falando, foi a minha experiência. Estou falando aqui o que eu até agora eu pude viver. E para encerrar aqui, todos os campos que eu passei, pela graça de Deus, pela ajuda dele e misericórdia, não pensando às vezes no preparo teológico, coisa semelhante, tudo ajuda e precisa, mas reconhecer suas falhas, quando erra, a humildade. Eu falei, irmãos, durante assim pregar a última mensagem ali como pastor da igreja local, eu falei, irmãos, sempre na minha despedida das igrejas que eu passei, eu deixei para falar 2 palavras. Assim como eu quero ser bem sucedido para o campo que eu estou indo, eu quero que o meu sucessor seja também. E a última é esta: o que eu preguei durante esses anos aqui nesta igreja, eu pude viver. Então nós temos que viver o que nós pregamos, o que nós vivemos dentro de casa, o que nós vivemos no trabalho, dentro da escola, dos colégios, faculdades e assim por diante. Que Deus nos abençoe. Mas talvez alguém esperava uma palavra, quem sabe, um pouco diferente. Mas, irmãos, para falar sobre pai, tem que falar sobre família. Se eu ficar falando sobre pai, você tem que ser assim, pai, você tem que ser assim, pai. Não vai chegar aonde é necessário. Então, o pai, a mãe, os filhos que formam o lar. E o pai, como cabeça, a responsabilidade pesa em seus ombros. Eu quero fazer uma oração, vamos ficar em pé. Já foi orado pelos pais. Vamos orar pelos pais e orar por todos que estão aqui agora. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Talahaias, talahaias. Oh, talahaias, 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 talahaias. Talahaias, 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 talahaias. Oh Pai, Pai, Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação, Pai Santo, Pai Excelso, nesta hora, oh Pai verdadeiro, venha abençoar os pais que estão presentes, os pais que fazem parte desse aprisco, que aqui congregam, aqueles que frequentam também, mesmo que não são membros da igreja. Senhor, abençoe os pais da minha igreja, Senhor. Abençoe os pais do Brasil, do mundo, Senhor, dando a bênção, a graça, receber ensinamentos, como dirigir o seu lar, como criar os seus filhos nos teus santos caminhos, ó Pai. Abençoa as irmãs, jovens, crianças nesta noite. Estou aqui ministrando a tua palavra agora. Já ministramos agora. Estou intercedendo. Ó Jesus de Nazaré, tua palavra diz que a oração de um justo
muito pode em seus efeitos. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso de glória. Oh, abençoe, Senhor, cada filho, cada filha. Pastor Orlando, que esta porta que se abriu, o Senhor preparou. E lá em Mateus 16, 18 diz assim: quando Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno já está vencido. Em nome de Jesus, não tem o poder contra essa igreja, porque se essa porta está aberta, porque o Senhor abriu, colocou teu servo, os demais, sua esposa, seus filhos, demais que com ele trabalham aqui, ó Pai, para conduzir este rebanho à tua obra, Pai Santo. Glória a Deus. E assim que ele prossiga, assim que ele proceda, se comportando como um pastor, como um homem de Deus, para que todos olhem para ele e vejam o exemplo que ele tem dado, Senhor amado. Obrigado, abençoa sua esposa, seus filhos, aqui o irmão Oscar, seu pai, os demais dos seus familiares. Eu entrego tudo a ti, Pai. Que o Senhor abençoe minha vida, minha esposa, meus filhos, meus netos, em tudo mesmo. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua igreja. Amém, Jesus. Amém.